Seja bem-vindo a essa aula. Nessa aula eu vou passar o segundo script, entre aspas, porque, novamente falando, vocês vão modelar, tá bom? Não é um script que vocês vão apenas pegar e falar igual um robô, tá bom? Então vamos lá. Vou mostrar aqui na tela do computador para vocês esse segundo script, tá bom? Digitalizado também para vocês copiarem e colarem aí. Mas modelem para o negócio de vocês, modelem para o cliente de vocês, tá bom? Então vamos agora para a tela do computador para eu te mostrar esse modelo de reunião ao vivo aqui para vocês, beleza? Então vamos lá para a tela do computador que eu vou mostrar agora para vocês. Esse segundo script de reunião tem essas siglas, tá bom? NOCAUER. Por quê? Nos primeiros minutos de reunião, a gente vai fazer perguntas para o nosso cliente, para identificar as necessidades do cliente e da empresa dele. Lógico, você vai chegar ali, vai se apresentar, vai cumprimentar o cliente, vai conversar com ele e depois, na hora que a reunião começar, você vai começar fazendo perguntas de necessidade. Você vai identificar quais as necessidades que a empresa do seu cliente precisa, quais as necessidades que o seu cliente passa, tá bom? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto são perguntas de objetivo. Depois de você ter feito as perguntas de necessidade, identificar quais são as necessidades tanto da empresa, do cliente, quanto do cliente, você vai fazer perguntas de objetivo. Aqui você tem que identificar quais são os objetivos do seu cliente e da empresa dele, tá bom? Então vamos lá. Depois que você obter esses objetivos, e aqui a gente vai começar a mostrar as consequências para o nosso cliente caso ele não resolva aquelas necessidades. Ou seja, a gente no primeiro momento captou as necessidades do cliente e agora a gente vai mostrar para ele as consequências que terão na empresa dele caso ele não solucione aquelas necessidades. Ou seja, você vai tocar ainda mais na ferida do seu cliente, vai mostrar para ele que ele tem que resolver aquela necessidade dele, senão algumas consequências muito ruins vão vir para a empresa dele, tá bom? Aqui você vai deixando a dor dele mais explícita, aqui você vai aumentando a dor do seu cliente, tá bom? E logo embaixo, a gente vai conversar com o nosso cliente mostrando os avanços que a empresa dele e que ele terá caso os objetivos aqui em cima forem solucionados, ou seja, diferente das consequências, onde a gente mostrou quais os problemas a empresa dele passará se ele não resolver aquelas necessidades, aqui agora a gente vai mostrar para ele os avanços que a empresa dele terá, caso os objetivos que ele falou para a gente sejam alcançados. Isso vai deixar ainda maior nele a fome de alcançar os objetivos e o medo das consequências por não alcançarem as necessidades. Então agora a gente vai para a próxima etapa, que seria a etapa da urgência. Aqui a gente vai mostrar para o nosso cliente que esses avanços e essas consequências são algo urgente na empresa dele, que isso não pode deixar para depois. Aqui você vai mostrar para ele basicamente que se aqueles problemas e aqueles objetivos, se não forem solucionados com urgência, estará perdendo uma grande oportunidade. Provavelmente não haverá outra, tá bom? Aqui você tem que gerar nele o desejo de querer solucionar esses problemas para ontem, porque ele pode entender que tudo bem, eu tenho que solucionar minhas necessidades, eu tenho que alcançar meus objetivos, mas eu posso fazer isso mês que vem, eu posso fazer isso depois. Eu já entendi o que eu tenho que fazer, eu só não entendi quando. Então aqui na urgência você vai deixar claro para o seu cliente que ele precisa para ontem resolver esses problemas, tá bom? E aqui a gente vai para experiência. Aqui a gente vai procurar entender sobre qual experiência que o nosso cliente tem no digital. Ele teve uma experiência de alguma forma? Essa experiência foi positiva ou foi negativa? Isso vai influenciar totalmente no nosso direcionamento da reunião. Lembra na primeira aula sobre script de reunião que eu falei que existem 3 tipos de cliente. É nessa etapa aqui dessa reunião, desse modelo, que você vai identificar quais dos 3 tipos o seu cliente é e vai tomar os 3 caminhos ali que eu expliquei na primeira aula, tá bom? Agora, a última etapa é sobre o ROI. Aqui a gente vai demonstrar para o cliente o retorno sobre o investimento que ele vai fazer. Não adianta nada você fazer toda essa modelagem que eu passei aqui e no final o cliente não vê que ele vai ter um ROI ali, um lucro sobre o investimento dele, tá bom? Aqui basicamente a gente vai fazer a seguinte coisa. Primeiro ponto, a gente pode, tanto durante a reunião quanto antes dela, já programar ali alguns anúncios para a gente pesquisar. Por exemplo, supondo que a empresa que a gente está prospectando seja uma hamburgueria, eu aqui peguei 2 exemplos de anúncios do Burger King para servir de vitrine para o nosso cliente. Aqui a gente vai mostrar para ele que o anúncio do Burger King ficou ativo do dia 14 de novembro de 2020 até o dia 15, ou seja, um anúncio que durou aí apenas um dia, 24 horas, e foi gasto o valor de 800 a 900 reais. O ponto aqui
é mostrar para o cliente quantas pessoas foram alcançadas com esse anúncio, que é entre 125 mil a 150 mil pessoas. Isso é basicamente o número de uma cidade pequena aqui do Brasil. Já imaginou você virar para o seu cliente e falar, olha só, com R$800 você alcança aí uma cidade inteira, 150 mil pessoas. Imagine quantos pedidos não foram feitos com essas 150 mil pessoas alcançadas. Quanto de lucro isso não deu para o Burger King, tá bom? E foi gasto apenas R$800 a R$900. Outro anúncio aqui do lado, um pouquinho mais simplesinho, tá bom? Esse anúncio ficou ativo do dia 13 de novembro de 2020 até o dia 13 de novembro de 2020 também. Esse anúncio provavelmente durou algumas horas, tá bom? E aqui a gente pode ver que foi gasto menos do que R$100, tá vendo? Essa setinha aqui pro lado significa menos. Então, o Burger King gastou menos de R$100 e alcançou entre 15 a 20 mil pessoas. Olha esse número. Imagina você gastar menos de R$100, gastar 80, R$90 e alcançar 20 mil pessoas. Imagine quantos pedidos não foram feitos em cima dessas 120 mil pessoas. Você vai mostrar para o seu cliente um ar de urgência, um ar de ROI, porque ele vai ver que, pô, se o próprio Burger King está fazendo isso, por que eu não tô? Se o próprio Burger King está gastando 80, R$90 e alcançando 20 mil pessoas, o que eu estou fazendo aqui parado? Então o seu cliente vai ficar doido quando ele vê isso aqui, tá bom? Próximo ponto, você vai modelar isso para o seu cliente, você vai demonstrar exclusividade, você vai pegar o lanche, ou produto ou serviço mais barato ali da empresa dele, tá bom? E você vai fazer a seguinte tabelinha que eu vou passar aqui. Vamos supor que o seu cliente decida investir R$10 durante um dia, tá bom? Então você vai montar uma tabela ali na frente dele mesmo, tá bom? E assim, durante um mês, quanto será gasto? Se ele investir R$10, será gasto 300. E você monta uma lista com os seguintes possíveis custos por lead. Você não pode pegar apenas para o seu cliente e falar, olha só, o custo por lead é R$2, você vai ter 150 conversas iniciadas. Não, você não pode fazer isso. Por quê? Você não pode garantir um custo por lead para seu cliente. Existem N variáveis que podem mudar esse custo aqui, que também já foi explicado aqui nas aulas, tá bom? Então você vai montar uma média de quais seriam os possíveis custos por lead para mostrar para o seu cliente os possíveis lucros e faturamentos que ele terá diante aquele valor investido. Nessa etapa, além de você alinhar com o cliente o nível de expectativa sobre o faturamento e o lucro que ele terá, você também vai mostrar para ele algo exclusivo, algo já moldado para o dinheiro que ele vai gastar no mês e o custo do produto dele. Quando você fizer isso aqui, mostre para seu cliente que esse número de faturamento total, tá bom? E que esse número de lucro aqui é um número falso. Ah, Will, como assim um número falso? Cara, eu vou mostrar um número para ele e no final eu vou falar que é falso? Que credibilidade que eu vou passar? Bom, não foi isso que eu quis dizer. Um número falso porque esse número é muito maior. Não são todos os 90, 60 ou 40 clientes que vão comprar que vão pedir somente um hambúrguer de R$15. Geralmente o cliente vai pedir um hambúrguer, uma Coca-Cola, um refrigerante, um doce. Dependendo, a pessoa pode pedir 2 hambúrgueres. Ou a pessoa pode pedir um hambúrguer de 20, de R$30, pode pedir um hambúrguer mais caro lá da hamburgueria. E também o que sempre ocorre em 90% das vezes, se o lanche ali for um lanche de qualidade, é o lead ali virar um cliente recorrente, alguém que toda semana vai comprar aquele lanche lá naquela hamburgueria, tá bom? Então, ou seja, a gente gastou dinheiro para alcançar aquela pessoa uma vez e pronto, já temos ela aí pro resto do ano, pro resto de 6 meses, comprando toda semana aquele lanche lá naquela hamburgueria, tá bom? Demonstre isso pro seu cliente. Ele vai ver que mesmo na pior das hipóteses, se ele estivesse vendendo para robôs, que todos eles vão comprar um hambúrguer de R$15, ainda assim ele teria um lucro. E então aqui a gente vai para a última etapa, tá bom? A qual eu gosto bastante de fazer isso aqui, porque deixa o cliente totalmente surpreso e sem palavras, tá bom? O que você vai fazer? Primeiro, você vai identificar se o seu cliente tem um anúncio ativo ou não no Google Ads. Se ele já tiver, ótimo, você não precisa fazer essa etapa que eu vou falar agora, você já pode partir para o fechamento. Agora, caso o cliente não tenha um anúncio no Google Ads, a próxima etapa que a gente vai fazer durante a reunião é mostrar um anúncio ativo. Will, como assim eu vou mostrar um anúncio ativo durante a reunião? Vamos lá. Um dia antes da reunião, ou algumas horas antes da reunião, tá bom? Eu, de preferência, gosto de fazer um dia antes para que não haja erro de aprovação de campanha. Vocês vão criar uma campanha no Google Ads, selecionando as palavras-chave e as palavras negativas corretamente. Will, como assim? Terá aulas explicando exatamente como cria campanhas dentro do Google Ads aqui. Basta assistir elas e aplicar. Mas basicamente um dia antes da reunião, vocês vão criar e ativar elas. E esperar o Google Ads aprovar a sua campanha. Caso haja algum erro, basta modificar ela e solicitar análise novamente, tá bom? Caso ele aprove, você tem duas opções. Ou deixar a campanha ativa durante aquele dia inteiro até o horário da reunião, ou quando tiver faltando
de 3 a 2 horas para a sua reunião, você entra lá e ativa ela. O importante é que durante a reunião esse anúncio tem que estar ativo, tá bom? Ele tem que estar funcionando. Então certifique-se que o anúncio está funcionando antes de ir para a reunião. Por quê? Na hora que você chegar nessa etapa, você vai virar para o seu cliente e vai falar assim: ô João, pesquisa aí no seu celular ou no seu notebook hamburguerias em Belo Horizonte. O João vai pegar e vai pesquisar e vai ficar surpreso ao ver que o anúncio dele, o site dele, o WhatsApp dele, a empresa dele está na primeira posição na internet. E você vai virar para o João e vai falar assim: João, da mesma forma que você pesquisou aí uma hamburgueria em Belo Horizonte para pedir um hambúrguer, possivelmente, todas as pessoas que estão na cidade de Belo Horizonte pesquisarem um hambúrguer, esse anúncio vai aparecer para essas pessoas. Melhor ainda se você souber, tá bom? Quais lugares aquela hamburgueria faz entrega ou não. Porque aí durante essa etapa você pode virar para o João e falar assim: João, você tá vendo que ao pesquisar aí hambúrguer em Belo Horizonte, a sua hamburgueria apareceu na primeira posição? Da mesma forma que você pesquisou, todas as pessoas da região X, Y, Z, e você fala o nome das regiões que aquela hamburgueria faz entrega, então todas as regiões X, Y, Z que pesquisarem esses termos ou termos semelhantes a isso, a sua hamburgueria vai aparecer na primeira posição e qualquer um que clicar vai fazer um pedido com você. O cara vai ficar totalmente surpreso ao saber que você montou aquilo tudo já modelado, você já veio com algo pronto, você já veio com algo... Cara, você já veio com algo específico para ele, algo exclusivo, você já montou antes de fazer um fechamento. Então o cara vai ficar louco quando você fizer isso aí, tudo bem? Você fazendo isso, você já pode partir ali para o fechamento, que basicamente você vai virar para o João e falar: João, olha, diante do que você me falou, tá? Aí você vai retomar a parte anterior ali da reunião onde ele te falou as necessidades e os objetivos. No final você vai falar assim: João, diante essas necessidades, diante esses objetivos, diante a minha conversa com você, eu realmente tenho certeza que eu posso te ajudar com esses problemas, com esses objetivos, tá bom? Tanto a solucionar esses problemas quanto a alcançar esses objetivos através disso, e mostra para ele os anúncios que você fez, tá bom? E aí no final você fala: ó, a minha proposta para você é basicamente a gente fechar um contrato de 1 mês para você sentir na prática esses problemas sendo solucionados e esses objetivos sendo alcançados. Pronto. O João vai perguntar o valor, você vai definir ali junto com ele, tudo certinho, o valor que você selecionou. Will, quanto que eu vou cobrar? Também terá uma aula específica ensinando vocês a como cobrar, quanto cobrar para o seu primeiro, segundo, terceiro, 10º cliente, ou dependendo do tamanho do cliente ou da experiência que você tenha, tá bom? Então, se você seguir exatamente o que foi passado nesse modelo aqui, é impossível você não ter sucesso durante a sua reunião, tá bom? Muito importante seguir cada etapa para que haja um bom fechamento. Espero você aí do outro lado nas próximas aulas e até logo.